E o Espírito Santo vai começar a levar você em tempo de tratamento. E o tema da mensagem hoje é: Deus está tratando das nossas raízes, para que a glória da segunda casa venha a ser estabelecida. Às vezes estamos passando por um tempo, é onde a gente não vê os frutos crescer. É porque a raiz está precisando de um tratamento. E Deus, nesse tempo, vai fazer um tratamento na raiz, para a gente frutificar e dar muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor rapidamente. Quero que você abra o seu coração através dessa canção. Peça ao Espírito Santo para Ele tratar a sua raiz como Ele quer, não como você quer. Quero te convidar nesse momento, você abre o seu coração. Talvez você não está recebendo os frutos de muito trabalho que você vem plantando semente. Talvez essa árvore sua, seja seu filho, seja sua esposa, seja seu casamento, sua vida financeira, não está dando fruto. Nesta noite, o Espírito Santo quer levar você a uma reflexão, aonde o tratamento dele precisa ser imediatamente. E ele quer fazer uma pergunta a você nesta noite: filho, filha, você aceita ser tratado por mim? Talvez você se encontre na sua casa nesse momento, está achando que Ele te abandonou, que você não consegue enxergar o fruto. Ele quer tratar as raízes para que o fruto venha florescer, que o fruto venha brotar. É necessário o tratamento. Obrigado, Senhor.
Espírito Santo, eu já vejo, Pai, o Senhor arregando. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar. Talvez você não entenda ainda nesse tempo, mas você vai entender o tratamento de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Como o pastor falou, nós não estamos no velório, amém? Estamos no tempo de tratamento, mas não estamos no velório. Então vai dar glória a Deus, aleluia, e se alegrar, porque os frutos estão chegando. Amém? E vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. A parábola que Jesus contou da figueira estéril. Lucas 13, versículo 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar o fruto dela e não achou. Amém? Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte, para que ela ainda não está, para que ainda esta não ocupando utilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano até que eu escave em redor dela e ponha estrume, e se vier dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Amém? Vamos orar ao Senhor por isso, essa palavra revelada. Pai, toda honra, toda glória é dada ao Senhor nesta noite. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Nesta noite eu quero me colocar como instrumento em tuas mãos, para que o Senhor venha tratar primeiramente de mim, como o Senhor já está tratando meu coração, meu sentimento, meu caráter, da minha vida de santidade, obediência. E nesta noite viemos, ó Pai, entender a luz da revelação da tua palavra. Desde já agradecemos ao Senhor, que tudo que vem roubar nossa atenção venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza de mente, todos os pensamentos contrários, toda falta de atenção, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem tem falado muito comigo. Eu não sei se vocês é assim, mas comigo eu pergunto a Deus: Deus, por que eu estou passando por essa estação? Qual estação que eu vou passar agora? É inverno, é verão, é primavera? E fico perguntando. E diante dessas estações que a gente vem passando, nós temos que ter experiência com Deus. A experiência que nós precisamos ter é de intimidade. E se a gente não for regado pela presença de Deus, pela chuva de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, qualquer estação que viemos passar, nós vamos morrer. Mas nesta noite eu quero levar sobre o seu nível de entendimento e pensamento a você entender que as estações que você está passando, você não está sozinho. Ou aquela que você passou, você também não estava sozinho e nunca vai estar, porque aquele que criou as estações, aquele que criou o sol, aquele que criou a nuvem, a chuva, é o Deus Todo-Poderoso que está na sua frente, que está na sua direção, cuidando de tudo. Sabe por quê? Porque Deus fez promessa ao povo dele.
Fazia estéreo, ela estava plantada no meio de uma vinha, de várias vinhas da vinha, e ali ela não dava fruto. O dono daquela vinha foi procurar os frutos naquela figueira e não encontrou. E ele deu uma ordem àquele servo para que viesse cortar ela, que estava ocupando o espaço. Mas aquele servo, representando o Espírito Santo, como intercede por mim e por você todos os dias, ele chegou ao dono daquela vinha e falou para dar mais uma oportunidade, para mais aquele ano, para que ele viesse a limpar em redor daquela figueira, para que viesse colocar mais estrume. Felipe, o que você quer falar com isso? Eu quero falar que Deus quer tratar de você. Talvez você passou nesse tempo muito desafio, as portas se fecharam, o medo bateu no seu coração, o pânico, o desespero, mas nesta noite o Espírito Santo está mostrando, está trazendo esclarecimento para você e para mim, que você e eu, nós não estamos sozinhos, Ele está à nossa frente. Ele está tratando para que aquela árvore, aquele homem, aquele servo, estava ali em uma posição de servo para limpar em redor daquela figueira, para que aquela figueira não viesse a ser cortada. E o Espírito Santo está todos os dias trabalhando em nosso favor, todos os dias está intercedendo por mim, por você. E pensando nessa parábola, levou meu entendimento lá no tempo de Elias. O povo de Israel vivia alto e baixo, alto e baixo. O povo se corrompeu, se voltou, virou as costas para Deus. E naquele tempo, Deus levantou o profeta Elias para confrontar o pecado do povo. Elias chegou para Acabe e falou que durante 3 anos não ia chover sobre Israel, sobre aquela nação, sobre aquela cidade. Elias liberou um decreto que a cidade, a nação não ia chover. Passou 3 anos, os piores momentos da vida daquele povo. Sabe por quê? Porque a raiz daquele povo não estava nas profundezas. A raiz daquele povo, a iniquidade tomou conta. O pecado tomou conta do coração, da mente. Quando o pecado, a raiz do pecado entra no nosso coração, entra na nossa mente, o temor vai embora, a fidelidade vai embora, a obediência vai embora. O que toma conta? O medo, o desespero, o pânico, a rebeldia. O povo se voltou, o povo ficou revoltado, na palavra certa, porque estava passando um momento muito difícil. E o profeta Elias foi levantado para confrontar os pensamentos divididos daquele povo. Tem uma certa parábola que havia um pai com 2 filhos, e esse pai, ele plantou na casa dele 2 pés de peras. Um pé de pera era muito lindo, tinha flores, tinha folhas, e a outra era muito pequena, não crescia por nada. Só que o pai deu uma direção para aquele filho: filho, você vai regar todos os dias água nessas 2 plantas, nessas 2 árvores, nessas 2 sementes, e ali você vai regar todos os dias, para que ela venha crescer e dar frutos. O pai dá uma direção àquele filho, e no final, o pai ia dar um presente àquele filho. E o filho pegou aquele regador todos os dias, só que ele gostava mais daquela pequena, porque ela era frágil, ela era pequena, ele achava que era rejeitável. Esqueci de colocar água naquela árvore, naquela planta, né? Que estava crescendo, pé de pera.
E aquela pera, aquele pé de pera, o menorzinho, não crescia por nada. Veio o sol, veio a chuva, vinha sol, vinha chuva. Certo dia, aquele pé de pera estava crescendo, sem ser regado, porque aquele filho só queria regar aquele menor. E aquele pé que estava bonito, crescendo, ele morreu, sabe por quê? Porque deixou de ser regado. E as raízes daquele pé de pera não se aprofundou, porque não estava sendo regado pelo aquele filho. E aquele filho, quando o pai chegou para perguntar a ele como estavam os dois pés de pera, ele teve que dar a notícia que o pé de pera só sobreviveu um. E ele foi perguntar ao pai por que só um pé de pera estava crescendo, sobreviveu e o outro não. E o pai fez perguntas: por que aquele pé de pera, se ele tinha regado conforme ele tinha dado a direção? E aquele filho falou: pai, eu errei, porque eu só reguei um, o outro eu deixei de regar. Assim é a nossa vida espiritual, assim é a nossa vida sentimental. Se a gente regar a nossa vida carnal mais que a nossa vida espiritual, se a gente regar mais a nossa vida sentimental que a nossa vida espiritual, se a gente regar mais a nossa vida financeira mais do que a espiritual, as coisas vão vir e vai levar nossas raízes que está em Deus. Nós precisamos pegar a nossa raiz e aprofundar ela. E o pecado entrou no coração de Eva e Adão e roubaram a raiz da obediência, roubou a raiz da obediência à voz de Deus, e eles foram levados a grande consequência, porque eles deixaram de obedecer à voz de Deus e sacrificaram o futuro de nações, gerações. Mas a Bíblia fala sobre o segundo Adão, que é Jesus de Nazaré. Ele veio para levar a nossa vida, nossas famílias, as raízes profundas nele. Ele veio para ligar o homem, a mulher, as famílias a ele, porque ele é a vida, ele é a fonte. Não importa como você tem regado a sua árvore, mas nós precisamos regar em Cristo Jesus. Você pode regar de muitas formas, mas um dia, da forma que nós estamos regando, as consequências vão chegar. As formas que nós estamos regando nosso casamento, nossos filhos, nossos sonhos, um dia os frutos vão vir. E o tempo de Elias confrontar aquele povo, Elias começou a confrontar. Elias chamou aqueles 450 profetas de Baal. Acabe e Isabel estavam já furiosos com ele. Elias fez um desafio para aqueles 450 profetas de Baal, que vocês conhecem a história. Os 450 profetas de Baal oraram, fizeram tudo, o fogo do céu não desceu. Quando Elias clamou, preparou o altar, juntou as pedras, Elias orou, e o fogo do céu desceu. Mas Deus deu uma direção a Elias. Depois de 3 anos, que a chuva ia vir sobre Israel. A chuva ia molhar Israel novamente. Mas quando Elias recebeu uma palavra de morte, que Jezabel ia fazer a mesma coisa que ele fez com 450 profetas de Baal, a raiz do medo tomou o coração daquele profeta e ele se escondeu numa caverna. Talvez você recebeu uma palavra negativa, você se escondeu na caverna, mas Deus vai dizer: sai da caverna, porque essa raiz eu não coloquei em vocês. Deus não nos chamou para plantar nas raízes das cavernas, Deus nos chamou para plantar nas raízes nas profundezas, nas fontes.
Elias esqueceu da voz de Deus, sabe por quê? Porque ele deixou de regar os ouvidos dele. Quando nós regamos nossos ouvidos na voz de Deus, nós não entramos em desespero. E o Deus de Israel falou para Elias: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Essa parábola que eu estou contando em cima do tempo de Elias, porque eu me deparo o povo de Israel deixando suas raízes embora da obediência, da santidade, do sacrifício, da renúncia. Às vezes a gente se pergunta: minha família não está dando fruto, é por causa dos meus pastores, é por causa do meu líder, é porque não estão colocando propósito para me fazer. Às vezes a gente não está dando fruto, é porque estamos esquecendo de dobrar nosso joelho, de renunciar às marcas que o mundo está colocando no nosso coração. Estamos deixando de renunciar porque está gostoso, porque está confortável. Às vezes nós não estamos dando fruto, é porque esquecemos de pedir perdão, esquecemos de perdoar. Às vezes deixamos de ter fruto, é porque estamos colocando as raízes no orgulho, na vaidade. Às vezes achamos que nós estamos muito no áudio, na sabedoria, no conhecimento. Amém. Mas se as nossas raízes não estiverem os pés da cruz, o nosso conhecimento um dia não vai trazer fruto para a nossa vida. Porque o conhecimento traz, mas se não tiver Cristo no centro, o conhecimento vai ficar no conhecimento, e a sabedoria vai ficar na sabedoria, mas os frutos da sabedoria não vão ter. Elias, ele fez fogo do céu descer. Elias fez os 450 profetas de Baal morreram diante dele, diante de uma palavra. Ele se escondeu na caverna. Mas chegou a hora de a chuva vir sobre Israel. Chegou a hora de regar aonde estava seco 3 anos. Ele chama o seu discípulo e vai para o monte. Ele chama ele para entrar no tempo de tratamento de raiz do povo de Israel. Elias coloca o joelho, a cabeça do joelho, e começa a orar. E aquele discípulo, aquele servo de Elias, está ao lado de Elias, observando a atitude de Elias. Elias chama ele: vai lá, vê se tem algum sinal. 7 vezes fez isso. Na 7ª vez, Elias estava gerando o tratamento da raiz do povo de Israel. Aquilo que estava sendo tinha que voltar a florescer, porque tinha intercessão com ele. Aonde tem oração, aonde tem arrependimento, aonde tem confissão, aonde tem unidade, aonde tem joelho dobrado, a chuva vai vir e vai molhar tudo aquilo que está seco, vai ter que florescer, porque onde há um povo que ora, há um povo que jejua, há um povo que clama, a chuva virá como sinal da glória na segunda casa. Aleluia! Elias, na 7ª vez, Elias orou, e quando aquele servo olhou para o alto e viu uma nuvem na mão de um homem, era um sinal da glória de Deus que estava vindo para tirar tudo que estava seco. 3 anos foi de tratamento. Eu não sei quanto tempo você vai ficar no tratamento, mas se for 10 anos, fica tranquilo, porque a chuva vai vir. Se for 20 anos, fica tranquilo, que a chuva vai vir. Não importa, que as nossas raízes estão sendo tratadas através da oração, através do arrependimento, através da obediência, porque eu vou entrar na rota
aonde meus pastores querem, através da obediência, nós vamos tratar nossas raízes. Às vezes, tem raiz entrando no seu coração, porque você não sabe pedir ajuda. Essa semana, algumas raízes estavam entrando no meu coração, mas eu fui despertado por meus pastores a entrar no tempo de maturidade, para que as raízes da iniquidade, pela raiz do orgulho, ser quebrada. E quando eu entendi que a raiz do orgulho tem que ser quebrada, e Deus me deu uma palavra, foi essa palavra. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse tempo de maturidade que eu preciso entrar? Porque você vai pegar a sua vida, a sua família, e vai entrar as raízes nas profundezas dos pés da cruz. E lá eu vou fazer todas as suas sementes frutificar. Tem noção disso? Às vezes você plantou muita semente no reino de Deus e você se esqueceu dela. Mas Deus manda dizer nesta noite, você que está em casa, você que está aqui, que essas sementes vão frutificar através da sua atitude. Elias teve a atitude de clamar a Deus. Elias teve a atitude de clamar e pedir a Deus a chuva. E Deus mandou a chuva porque teve um sinal na terra. Se você mandar um sinal da terra para o céu vai responder e vai mandar a chuva. Talvez a chuva está vindo, mas não está molhando a sua terra, a sua semente. Essa semente não tem crescido. Sabe por quê? Porque a raiz está rasa. Mas as raízes, Deus manda dizer, se aprofunda as suas raízes aos pés da cruz, porque lá está a fonte. E aquele pai mostrou, aquele filho, na parábola que eu contei no início, que aquele pé de pera foi morto, porque as raízes ficaram rasas. E aquele pé de pera que estava pequeno, que ele estava regando, se aprofundou. E depois de anos, quando ele foi ver aquele pé de pera, ele viu aquele pé de pera crescendo, porque aquele pé de pera cresceu nas suas raízes. Mas aquele filho ficou com trauma na mente. E o pai falou, filho, não fique com esse trauma na sua mente, porque você deixou de regar essa semente da pera, esse pé de pera. Se alegra porque você plantou um pé de pera, você regou um pé de pera e ele hoje está dando fruto, para que muitas pessoas venham comer o fruto. Talvez estamos gastando nossas forças, os pensamentos passados, aquilo que você já se perdeu, pela glória que já veio e não vem mais, pela alegria da salvação que já veio, talvez você não ache que tem mais, talvez o prazer de estar na casa de Deus, talvez o prazer de ler a Bíblia, de orar, de buscar, de estar em comunhão, mas Deus quer tratar suas raízes para você voltar ao primeiro amor. Às vezes você tem um sonho de voltar ao primeiro amor e não consegue, mas o primeiro amor só vai voltar quando as nossas raízes forem nas profundezas das fontes. E lá nós vamos entender há quanto tempo nós ficamos anestesiados, porque nossas raízes estavam rasas. Mas a Bíblia fala também de um homem, um jovem de Deus, que o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel foi cativo para a Babilônia. E ali, aquele menino cresceu na Babilônia, chamado Neemias. Neemias cresceu na Babilônia. Neemias nasceu e cresceu na Babilônia. Neemias procurou saber das suas raízes do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Porque o pecado entrou. Porque os muros foram destruídos. E o povo de Israel foi escravo.
porque deu brecha. Mas Neemias entendeu que as suas raízes, para reconstruir o muro, precisavam homens se levantar, para poder reconstruir um muro de proteção para a cidade, restaurar a cidade, trazer a alegria de volta. Neemias teve que entrar em arrependimento. Neemias começou a se arrepender. Certo dia, Neemias foi servir o rei, e o rei contemplou o semblante de Neemias, triste, caído. E Neemias declarou o que estava no coração dele. Como que eu vou estar feliz se a cidade, que as minhas raízes estão todas destruídas, a cidade de Israel está destruída, onde está o sepulcro dos meus pais, está toda destruída, a cidade de Israel, Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Neemias recebeu direção, ordem, para que ele viesse voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade que estava em ruínas. Deus, nesta noite, está te dando uma visão, está te dando coragem, está te dando força para você voltar, reconstruir suas raízes na humildade, na obediência, no arrependimento. Hoje não quero trazer palavra de fogo, não. É uma palavra de confronto para mim mesmo, porque Deus nesse tempo quer tratar das nossas raízes. Ele parou toda a terra, ele parou governos estaduais, municipais, federais, ele parou as escolas, parou tudo, tirou os projetos, tudo que a gente tinha planejado em 2020, ele parou, sabe por quê? Porque precisa tratar muitas coisas na humanidade. A humanidade, as famílias, homens, mulheres, estavam criando muitas coisas, sem colocar as suas raízes em Cristo Jesus. Mas vai chegar um dia que tudo que você construiu, se não tiver as suas raízes nas profundezas, vai vir o vento, vai vir a tempestade e vai destruir, como destruiu o povo de Jerusalém. Mas Deus vai levantar os Neemias, Deus vai levantar o Elias, para reconstruir, para alinhar os céus com a terra, para trazer aquilo que nós estamos precisando, necessitando desse tempo. Amém ou amém? Deus está tratando das minhas raízes. Fala, Senhor, eu estou aqui nesta noite para ser tratado como o Senhor quer, não como eu quero. Nesta noite, eu quero, Senhor, me posicionar e apresentar as minhas raízes ao Senhor, para que essa árvore venha dar fruto, muito fruto, mas muito fruto. Aleluia. Vamos colocar de pé. Neemias ficou 3 dias observando Jerusalém como estava, para poder tirar a sujeira que estava sobre Jerusalém, para poder reconstruir. Não se constrói coisas novas com coisas velhas, calhadas. Não traz fruto sobre uma árvore se ela tiver com as raízes ruins. Como diz a parábola, precisava aquele servo limpar e volta a colocar estrume, né? O boi de cavalo, o boi, beleza? Né? E colocar em redor daquela raiz ali para tratar. Às vezes você está procurando tratamento em muitos lugares, mas o tratamento de Deus está nas coisas simples. O tratamento de Deus está nas coisas mais simples que você imagina. Às vezes você quer procurar o tratamento de Deus em pregadores. Amém, é benção. Mas o tratamento de Deus está lá no seu quarto. Lá em Jeremias 18. Desce a casa do oleiro, e lá faria ouvir minhas palavras. Às vezes está procurando um tratamento de um abraço de uma pessoa. Amém,
o Espírito Santo quer te abraçar todos os dias, porque Ele quer tratar nossas raízes. Nós estamos fugindo do tratamento. As pessoas estão doentes da terra porque estão fugindo do tratamento de Deus. Até quando nós vamos ficar fugindo do tratamento? Até quando você vai ficar sem pedir ajuda? Até quando você vai ficar morrendo aí sem fruto? Até quando você vai deixar a vida me levar e achar que está tudo bem, mas não está? Você sabe que você não tem dado fruto. Você sabe que você está com uma árvore seca. E aí, vou fazer o quê? Vai morrer mais? Vai deixar a árvore morrer, Anderson? Vai deixar a árvore morrer? Foi essa palavra que você disse, semana. Eu não posso deixar a árvore morrer, porque Deus confiou essa árvore para mim regar ela todos os dias, que é a minha família. Eu não posso deixar meu filho morrer sem eu plantar a semente sobre ele e regar ele todos os dias. Eu não posso deixar minha esposa morrer sem eu regar ela todos os dias. Eu não posso deixar a noiva de Cristo morrer porque eu estou regando. Achar que está tudo bem, achar que estou regando, mas não estou. Deus vai fazer cada um de você, cada um nesta noite, levar essa igreja nas raízes profundas dos pés da cruz. E Ele quer te fazer uma pergunta: você vai ajudar seus pastores? Você vai ajudar seus líderes? Você que está em casa, vai ajudar essa igreja a entrar nas raízes profundas, aos pés da cruz? Realmente está falando de arrependimento esse tempo. Mas muitos de nós estamos fugindo do tratamento de Deus. Mas pode passar as estações. Se a gente não for tratado por Deus, os anos vão se passar, e o dono da vinha vai chegar e vai perguntar: essa árvore deu fruto? Essa figueira deu fruto? Ou ela está estéril? Minha pergunta é nessa noite: você vai deixar essa figueira está estéril, ou você vai fazer ela limpar em redor dela, para colocar estume, para que ela venha dar fruto? Mas a gente termina a parábola não tendo a resposta se ela deu fruto ou não. Sabe por quê? Porque ela sempre vai precisar de tratamento. A figueira vai estar sempre precisando de tratamento. No dia que eu deixar achar que não preciso mais de tratamento, eu vou secar e vou morrer, vou ser cortado. Mas a misericórdia de Deus está se renovando cada manhã, cada dia, para que venhamos frutificar sem limite. Quero convidar você que está em casa, você que está aqui no templo, você que precisa desse tratamento das suas raízes. Vamos fazer uma oração simples e objetiva. Amém? Pai, toda honra, toda glória dá ao Senhor. Trata nossas raízes, ó Pai, na humildade, na obediência. Eu não quero obras de emoções, ó Pai. Eu quero trazer, Senhor, arrependimento genuíno no meu coração, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de pensamento. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Pai, a levar. Ensina, Senhor. Ensina o teu povo. Nos ensina, Senhor, esta noite. Nós estamos aqui para ser tratados, Senhor. Nós estamos como doentes ao médico. Nós apresentamos, Senhor, nossa família, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossos sonhos, a nossa igreja, os ministérios. Nós apresentamos, Senhor, a nossa cidade. Nós apresentamos, Senhor, o nosso prefeito. Nós apresentamos, Senhor, Pai, toda a educação, os profissionais. Nós apresentamos, Senhor, o Senhor venha tratar de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus.
domingo, 9 horas, e culto 19h30. Aberto a todos que podem estar. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao término de mais um culto abençoado, onde Deus falou no nosso coração. E os avisos finais é que domingo pela manhã vamos ter EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, e às 19h30 à noite, mais um culto de adoração ao Senhor. Será que tem alguém empolgado aqui para domingo? Glória a Deus. Será que tem alguém necessitado de mais uma palavra de Deus aí no domingo? Dê o seu glória a Deus aí na sua casa. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espero você aqui no domingo pela manhã, no domingo à noite. Não venha sem máscara. Tem espaço com segurança aqui, como a nossa pastora disse. Tem lugar para você no templo. Saia da sua casa, venha adorar Jesus conosco, com toda a segurança, né? Venha com a sua máscara. Nós temos álcool em gel disponível, distância certa para cada irmão. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Jesus por mais esse momento que Ele proporcionou para nós. Mais uma semente plantada nessa terra fértil que é o seu coração. E como o Felipe falou, essa semente vai se transformar em uma árvore, vai crescer e vai dar muitos frutos. Amém? Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nós agradecemos a Ti por o Senhor ter falado em nosso coração. Agradecemos a Ti por cada irmão aqui nessa noite, e que essa palavra, Jesus, que esse culto venha ter sido uma semente plantada na vida desse irmão que está aí no seu lar, desse irmão que ajudou a sua família, que compartilhou essa live. Nós te agradecemos, Jesus. Nos proteja nesse restante de semana, nos guarda, Senhor Jesus Cristo. Nos proteja embaixo de suas mãos santas e poderosas, Senhor. Proteja a nossa casa, a nossa família. Proteja a volta desse irmão que está aqui, meu Deus, para o seu lado. Proteja, Senhor. Jesus, em que domingo que a Tua voz venha ecoar no nosso meio mais uma vez. Nós assim Te honramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Shalom. Fiquem na paz e até domingo pela manhã. Amém?